Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3 até o 6. Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 3. Amém? Vai achando aí, ó. Vamos fazer algo, vai dando um glória a Deus aí. Se você for achando, vamos encher essa casa com as nossas vozes, glorificando o nosso Abba. Amém? Aleluia. Lembre-se, a adoração não termina quando a música acaba. Amém? Oséias capítulo 6, verso 3, a palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele, porque só Ele pode fazer isso. Feche seus olhos, faça uma oração aí no seu lugar. Peça para o Espírito Santo falar ao seu coração. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Senhor, e não há honra maior e melhor do que essa, de estarmos aqui, de podermos olhar para o Senhor, de podermos aquietar o nosso coração e Te ouvir. E por isso eu Te peço que essa noite, Pai, seja uma noite especial. Uma noite onde nós possamos entender princípios espirituais, princípios eternos, princípios celestiais. Fala, Senhor, aquilo que só o Senhor pode falar. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que é entrar no nosso espírito e trazer essa palavra revelada. Espírito Santo, Tu tens a primazia, Tu tens toda a honra. Eu declaro a minha dependência total, absoluta e restrita. Aqui estou eu, Senhor, como 5 pães e alguns peixinhos. Usa-me, Senhor, e alimenta esse povo. Deus, fala aos nossos corações, é o que eu Te peço. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo toda astúcia do inferno, no sentido de querer roubar essa palavra, de cada pessoa que está ouvindo hoje, aquelas que ainda vão ouvir, talvez daqui a alguns anos, e que essa palavra possa entrar no nosso coração de uma maneira poderosa, como só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, durante muitos anos eu lia esse versículo de Oséias capítulo 6, versículo 3. E eu achava que o povo estava dizendo isso para Deus. Mas na verdade não. Na verdade, esse texto, se você ler alguns versículos antes, você vai ver que o próprio Deus estava dizendo que gostaria que o povo dissesse isso para Deus. Ele está dizendo, alguns versículos antes, que Ele está se retirando, Ele está indo para o seu lugar, e Ele está aguardando até que o povo busque a sua face. E dentre esse buscar a sua face, Ele espera que o povo diga entre si: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe que o conhecimento do Senhor é aquilo que vai nos levar para novos níveis na nossa vida. E quando a gente fala de conhecimento, no momento em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos dizendo que conhecer parece algo tão banal. Afinal de contas, a gente está aí no meio de tantas informações, né, gente? Olha só, eu vi uma pesquisa da Domo, e em 2020, eles fizeram uma pesquisa chamada Dados Nunca Dormem, trazendo uma informação assim que me deixou impressionada, que é o seguinte: a cada minuto, o YouTube ganha 500 novas horas de vídeo todos os dias. A cada minuto, 500 vídeos sobem para o YouTube, e alguns desses vídeos são vídeos de horas. E se a gente fizesse um cálculo aí, nós vamos dizer que são 720 mil horas de vídeo sendo publicadas em uma única plataforma, em um único dia. Ou seja, resumindo, nós precisaríamos de pelo menos 80 anos da nossa vida para assistir aquilo que é publicado em apenas um dia, em uma plataforma. E aí, nesse universo da informação, a gente corre o risco de achar de confundir conhecimento com informação. Mas, na verdade, o que o Senhor está nos chamando, e o que nós percebemos é que nós precisamos aprender coisas novas. Aquilo que nós sabíamos há um tempo atrás já não serve mais, não é assim?
Tem alguém aqui que é da época do Orkut? Olha, gente, tem a galera do Orkut. Tá ali, tá. Você, minha filha, do Orkut. Então, você era criança, pelo amor de Deus. Aí você aprendeu o raio do Orkut. Aí quando você achou que você estava dominando o Orkut, ele não existe mais. Quem lembra do Skype? Hã? Esse, né? Gente, mas só que todas essas coisas, teoricamente, elas já passaram. Agora, se a gente está falando disso, de coisas naturais, querido, você imagina se o que o nosso Deus está fazendo de novo. E é por isso que eu quero dizer para você que Deus está te atraindo a algo novo. E se Deus está nos atraindo a algo novo, nós precisamos aprender a aprender. Então, nós precisamos entender que aprendizado tem a ver com mudança de nível, tem a ver com mudança de fase. Não um aprendizado raso, mas um conhecimento profundo. Então, cada vez que Deus quer nos levar a algo novo, Ele vai nos chamar a um novo aprendizado. Ele vai querer compartilhar conosco um novo conhecimento. O que ocorre, no entanto, em Deus é que Ele está sempre nos chamando para aprender algo novo e nos ajudar a mudar de nível. Só que para que isso aconteça, nós vamos precisar estar sempre prontos para abrir mão de coisas que nos trouxeram até onde nós estamos. E isso é desconfortável, porque nós gostaríamos que algumas coisas na nossa vida fossem eventos únicos. Quem é que não gostaria de fazer regime uma vez só na vida e ser magro o resto da vida? Dá uma glória a Deus aí. Olha que coisa mais linda. Eu também, gente. Ô, raiva que dá. Né? A gente podia comer e não engordar? Né? Quem é que gostaria de repente, fazer exercício uma única vez e já ficar sarado? Olha, né? Ó, o Rafael levantou a mão lá assim, ó, empolgado. Só que a grande verdade é que nada relevante na nossa vida é um ato de um evento único. Nada na nossa vida. Pelo contrário, nós somos convidados o tempo todo a sair dessa zona de conforto. Embora a gente goste de tranquilidade, de estabilidade, vez ou outra, o Senhor Ele começa a gerar em nós um desconforto santo. Seja por circunstâncias, seja por sentimentos, que é uma forma de Deus dizer: eu estou te atraindo para algo novo. Então, às vezes, vão ser circunstâncias, às vezes vão ser pessoas, às vezes vai ser interno, às vezes vai ser externo, mas a gente vai perceber algo. Está ruim, não está bom. E sabe por que Deus faz isso? Porque assim, ó, às vezes estando ruim, tem gente que acha que vai morar na terra o resto da vida. Você acredita nisso? Não, porque o jeito que ele vive nessa terra, ele acha que ele nunca vai sair daqui. Então, assim, Deus ele permite que alguns desconfortos aconteçam, que é para a gente lembrar. Sabe que toda vez que eu vou fazer velório, eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia eu fiquei pensando, eu falei, a morte é uma cartada de mestre. Por quê? É um lugar onde você pode ser a pessoa mais inteligente, a pessoa mais rica, a pessoa mais incrédula dessa terra. Mas não tem como você negar a morte. E a morte, ela vem dizer que Deus deu, Deus tirou. Ponto. Não importa o que você acredite ou não. Então, o Senhor, Ele mostra para nós que existe algo novo. Em todos os aspectos da nossa vida. Essa semana, dia 31 agora, de outubro, nós vamos ter a comemoração da Reforma Protestante. E essa reforma, ela é marcada pela data de 31 de outubro de 1517. Quando um homem chamado Martinho Lutero, um homem que passou anos no monastério, um homem que tinha se aplicado ao doutorado para poder pregar o evangelho. De repente, ele se depara com algumas circunstâncias que começaram a gerar um desconforto dentro dele. E esse desconforto, ele não sabia, mas Deus estava atraindo Martinho Lutero para algo novo. E então, quando Martinho Lutero vai a Roma, e ele percebe lá que o chefe da igreja fala, olha, você tem que subir a escada para você comprar, né, para você pagar aí pelo seu pecado, pelo seu perdão. E Martinho Lutero, ele conta que quando ele estava subindo de joelhos aquela escada, ele ouve uma voz como um trovão dizendo dentro dele, o justo viverá pela fé. E aquilo mexeu tanto com Martinho Lutero, que ele começa a se debruçar no livro de Romanos, sobre a carta de Paulo aos Romanos.
E então o Senhor foi atraindo Martinho Lutero para algo novo, e ele não sabia que aquilo que ele faria, afixar nas portas da igreja da Alemanha suas 95 teses, o objetivo dele não era confrontar, não era ser expulso da igreja, ele não estava protestando para sair, ele estava, na verdade, ele estava achando que ele estava defendendo algo, né? Ele estava defendendo uma posição para o Papa, mas aquela posição de Martinho Lutero ia inaugurar um tempo novo. Sabe o que Martinho Lutero não sabia? Ele não sabia que Deus estava mudando um ciclo da história. Esse homem que havia passado anos de tanta dedicação, que tinha uma posição, passava tantas horas aprendendo, ele foi perseguido, passou a ser expulso, foi expulso pela igreja. Só que algo aconteceu. Ele se tornou o personagem principal de um novo tempo que os céus estavam estabelecendo para a terra. Deixa eu falar algo para você. Todas as vezes que Deus vai virar o ciclo na terra, Ele vai usar alguém. Todas as vezes que Deus vai virar um ciclo na terra. Quando Martinho Lutero não sabia, mas quando nós vamos ver a igreja, a história da igreja, as 7 igrejas lá no Apocalipse, a igreja que ele inauguraria o novo tempo da igreja, ele seria usado por isso. Querido, toda vez que Deus encontra um homem e uma mulher que estão sedentos por mais de Deus, que entendem que estão sendo atraídos para algo novo e respondem a esse algo novo da parte de Deus, se torna o personagem principal para uma mudança na história. Deus usa pessoas. Tem alguma pessoa aqui? Então eu preciso te dizer isso. Para viver o novo, Lutero teve que aprender dessa forma, aprender a aprender. E quando eu falo em ser atraído ao novo, eu também penso em Noé. Gente, você já parou para pensar em Noé? O nome Noé significa descanso. Noé, ele nasceu com um propósito de que a sua vida daria descanso à terra. Ele passou 500 anos sabendo que sobre ele repousava uma promessa. No ano 500 da vida de Noé, ele recebe uma ordem de Deus para que ele construa a arca. E nós não sabemos, a Bíblia não fala exatamente quantos anos Noé levou para fazer a arca. Existem estudiosos que dizem 50, 60, outros 100, outros 120, enfim. A questão é que com 600 anos, Noé entra dentro da arca. Agora você imagina isso. Você passou 500 anos da sua vida sabendo que você tinha uma promessa. Aí Deus dá uma palavra, você fala, é isso, nasci para isso, nasci para construir a arca. Aí você gasta 100 anos, vamos pensar aí, construindo a arca, obedecendo a Deus. E aí depois de um ano, porque é praticamente o tempo que Noé fica dentro da arca, acabou tudo. A arca não serve para mais nada. A palavra que Noé havia recebido 600 anos da sua vida não serve para mais nada. Deus está estabelecendo algo novo. Você já imaginou? Noé precisa sair da arca. Noé precisa deixar a sua construção de 100 anos para trás. Noé precisa deixar a promessa que ele teve até aquele momento para trás. Sabe por quê? Porque Deus tinha algo novo. O que Noé não sabia é que estava sendo escrito algo a seu respeito. E ele estava sendo o personagem principal de uma nova fase que Deus estava estabelecendo para a terra. O que nós entendemos com essas duas histórias distintas e iguais é que toda vez que Deus encontra alguém ávido, faminto, por aprender dele, por obedecê-lo, um marco é estabelecido na história. Se você olhar para a Bíblia e para a história, você vai perceber que toda vez que Deus muda um ciclo, então Ele faz isso através de alguém. Acredite, meu irmão, eu e você temos um propósito na vida. Mas muitas vezes nós estamos tão apegados com aquilo que a gente recebeu até aqui. Talvez você tenha recebido uma promessa, talvez você recebeu um ensinamento, talvez você recebeu uma cultura, mas deixa eu falar algo para você. Se dentro de coisas finitas, nós estamos impotentes diante de uma quantidade tão grande de coisas que estão acontecendo, imagine dentro do âmbito espiritual e eterno o que Deus está fazendo. Aquilo que eu e você recebemos até aqui é quase nada perto daquilo que Ele tem para nós a partir de agora. Você está disposto a deixar a arca? Você está disposto a deixar a construção que você dedicou 100 anos da sua vida? Você está disposto a deixar algo pelo qual você sofreu, as pessoas riram de você? Você está disposto a abrir mão daquilo que você acha que custou tão caro
para viver o novo que Deus tem. O que eu aprendo com esses dois homens de uma maneira geral e muitos outros homens que mudaram o ciclo na história, é que seus olhos e corações não estavam no que eles faziam, mas estavam no Deus que eles serviam. Primeira coisa que eu aprendo com alguém que Deus usa para mudar ciclos, a primeira coisa que eu aprendo com as pessoas que marcam a história, é que elas não estão presas no que elas fazem, elas estão dispostas a entregar a qualquer momento aquilo. Eu gosto muito quando a Bíblia conta a história de Rebeca e Isaac. A Bíblia diz que o servo Eliezer vai lá, e ele leva para Rebeca presentes, muitos presentes, pendente de ouro. E Abraão falou esse Eliezer falou para Abraão, e se ela não quiser vir? Ele disse, então ela pode ficar. Rebeca tinha duas opções, ou ela ficava com os presentes, ou ela ficava com o noivo. E ela escolheu o noivo. Mas só que para ela viver o novo com o seu noivo, ela precisou deixar a sua casa, a sua família. Meu irmão, toda vez que Deus tem algo novo para nós, Ele vai pedir para a gente deixar coisas para trás. Coisas que são aparentemente importantes, coisas que são significativas, coisas que até um momento da nossa vida nos custaram muito. Mas só que quando nós colocamos os nossos olhos no noivo, nós vamos perceber que não existe nada mais precioso. E quando Deus encontra homens e mulheres que os seus olhos estão no Senhor, mais do que naquilo que Ele pode fazer, acredite. Eu gosto muito quando a palavra do Senhor diz para nós, 2 Crônicas 16, 9. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz assim, quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, para revelar-se forte, poderoso, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por sobre a terra, para mostrar-se forte ou poderoso, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Gente que só tem olhos para Ele, que não importa o que fizeram, o que construíram até agora, que estão dispostos a deixar para trás algumas coisas, estão dispostos a deixar para trás posições, cargos, estão dispostos a deixar para trás qualquer coisa por amor a Ele, porque estão dispostos, estão desejosos de ouvir o que o Senhor está fazendo hoje, agora. Acredite, todo homem e mulher que foi usado poderosamente por Deus nessa terra tinha essa característica. O coração era totalmente do Senhor. O chamado não é maior do que Ele. Os dons não são maiores do que Ele. O que eu aprendi até hoje não é maior do que Ele. Os presentes não são maiores do que Ele. Pessoas que vivem o sobrenatural de Deus nessa terra são pessoas sensíveis ao que Deus está fazendo agora, hoje. Mas eu dediquei tantos anos da minha vida, eu aprendi isso. Queridos, o nosso Deus é especialista em construção, mas Ele também é especialista em desconstrução. Nosso Deus é especialista em desconstruir e fazer de novo. E a todo momento Ele está fazendo isso, a todo momento Ele está fazendo algo novo. Esses homens não eram refém do que eles tinham aprendido até então. Os seus corações estavam abertos para algo novo que Deus queria ensinar. Acredite, qualquer expert em desenvolvimento humano vai dizer algo para você. Aquilo que você aprendeu até aqui, não necessariamente vai te levar ao próximo nível. O seu próximo nível, muitas vezes, querido, você não vai usar o que você aprendeu até aqui. E quando eu penso nisso, eu penso muito em Moisés. Gente, Moisés viveu 40 anos no palácio. Você tem noção? Moisés aprendeu a comer de forma refinada. As roupas de Moisés eram refinadas. Eu acredito que ele tinha um anel especial. Só que quando Deus leva ele para o deserto, nada mais disso ia servir.
As roupas de Moisés não iam servir para o deserto. O anel de Moisés não ia servir para nada enquanto ele estivesse tosqueando as ovelhas. Meu irmão, acredite, quando você está aberto para o novo de Deus, você vai ter que entender que algumas coisas que você aprendeu, algumas experiências que você teve, algumas coisas que talvez você guarde até com carinho, você vai ter que renunciar. Porque se você não fizer isso, o novo não vem. Vez por outras, o que nós sabemos sobre Deus, nós vamos precisar entender que é apenas uma fagulha, uma microfração de quem Ele é ou do que Ele está fazendo. E acredite, hoje mesmo Ele já está fazendo uma coisa nova. E se eu não me abrir para o novo de Deus, eu vou ficar parado no meio do caminho. Por que os judeus não receberam Jesus? Porque se as coisas não acontecessem do jeito deles, se as coisas não acontecessem do jeito que eles acreditavam que viria um rei, que iria lutar as suas batalhas, eles criaram um formato de Messias, e esse Messias não atendia às suas expectativas. Ô meu irmão, quantas vezes nós ficamos parados para viver o novo, porque se Deus não fizer do jeito que nós queremos, se Deus não falar da forma que nós estamos acostumados, e quantas vezes o Senhor quer nos tirar da nossa zona de conforto e quer estabelecer algo novo. Nicodemos foi um dos poucos mestres da lei que se converteu, porque ele parou para pensar. Ele tinha uma pergunta: ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se de Deus não for enviado. Ele colocou os seus padrões de lado. Ele era um mestre da lei, mas diferente dos demais fariseus, ele tinha essa pergunta dentro de si. Agora, se a gente voltar para Noé, nós vamos entender algo. Não há uma crise, Noé não tem crise em deixar a arca. Quando a gente olha para Noé, a gente vai perceber que ele sai da arca no momento que Deus fala isso para ele. Nós vamos entender que ele não se apega àquela construção. E eu gosto também quando Hebreus descreve como que foi a atitude de Moisés, Hebreus capítulo 11. Versículo 24, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés não sabia, mas ele estava sendo atraído para algo novo. E então ele não teve medo de deixar o palácio, ele não teve medo de deixar o conforto do palácio, ele não teve medo de deixar o lugar onde ele estava, onde ele dominava, ele não teve medo de deixar o conforto daquele lugar. Pelo contrário, o autor de Hebreus vem dizer aqui, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios. Ele entendeu que aquilo ali era transitório, era para um tempo. Queridos, nós precisamos estar atentos. Tem coisa na nossa vida que é por um tempo, não significa que vai ser para sempre. Muitas vezes Deus quer nos dar algo novo e nós não estamos atentos para isso. Eu fico na minha mente imaginando Moisés abrindo mão do palácio, Moisés caminhando lá naquele deserto, fugindo e tirando aquelas roupas, vendendo aquele anel e dizendo: isso aqui não me serve, não serve para a próxima fase. Eu já preguei sobre isso no outro momento. Eu olho para José, eu vejo isso em José. José, quando sai da casa dos seus pais, tinha roupa de filho, ele tinha vestes coloridas, mas acredite, quando ele vira escravo, o Senhor tira aquela roupa dele. Por quê? Porque o escravo não pode vestir roupas coloridas, ele tem um outro tipo de vestimenta. Quando José, ele deixa de ser escravo para ir servir a Potifar, ele troca de roupa, ele não se veste mais de escravo, aquilo que ele viveu até aquele momento já não serve mais, ele precisa de outra postura. E quando José acha que ele está bem governando, agora ele sai daquela posição e ele vai ser um preso, ele vai ser alguém que vai estar no cárcere.
Só que José, ele ali no cárcere, ele usa uma outra atitude, uma outra roupa, porque a roupa que ele tinha de vestes coloridas não servia, a roupa de escravo não servia, a roupa de administrador não servia, estava ali, mas o Senhor era com ele. E quando o governador chama José, quando nós vemos isso acontecer, quando o faraó chama José, a Bíblia diz que ele troca de roupa. Acredite, querido, Deus tem uma nova roupa para você. Quando eu e você entendemos aquilo que Deus tem para fazer de novo, quando nós entendemos que que aquilo que a gente viveu até aqui pode ter sido muito bom, mas que o Senhor tem algo novo, acredite, o Senhor vai trocar as nossas roupas, o Senhor vai trocar a nossa habilidade para a gente viver o novo. Mas só vive o novo de Deus quem está disposto a considerar como o velho que recebeu até aqui. Não é desprezar, é entender que talvez isso não sirva mais. Imagine, uma criança, né? Nós temos um monte de bebê lindas aqui, e elas têm uns sapatinhos, coisa mais linda, só que daqui a pouco não serve. Não serve no pé e não serve na fase da vida. Nós precisamos ter essa sensibilidade, queridos. Tem coisa que não serve. Isso aconteceu com Paulo também, criado aos pés de Gamaliel, com uma posição nobre diante do seu povo. Ao se encontrar com Jesus, ele fica cego. Sabe, eu penso que Jesus precisava que Paulo ficasse cego. Eu penso que ele precisava perceber que, na verdade, ele não enxergava. Porque o que ele enxergava até ali estava errado, não servia. Em Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo fala para nós que foi isso que aconteceu com ele. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Olha ele, vamos ler o versículo 4, para fazer mais sentido. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha isso, ele falou, eu estudei muito, eu tinha uma posição nobre, eu vinha de uma linhagem nobre, mas eu entendi algo, isso não é nada. Quando eu fui atraído ao novo de Deus, quando o Senhor me atraiu, eu entendi algo, Ele está me chamando para algo novo, então tudo que eu tinha não serve mais, e eu considero como perda, eu considero como refúgio, não serve mais. Mas o que é mais interessante é que é aqui, nesse momento, que Paulo vai dizer que apesar disso, essa constante de crescendo no aprendizado do Senhor, não é um ato único. É aqui nesse mesmo capítulo, alguns versículos depois, lá no versículo 12, que Paulo vai dizer algo tão tremendo também, bem na sequência. Ele vem dizer assim, não que eu o tenha já recebido ou que eu tenha alcançado. Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Irmãos, versículo 13, quanto a mim eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz, gente? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Oh, meu irmão, não interessa. Sabe que quando nós começamos a crescer como igreja, muitos temores vieram ao nosso coração. Muitos temores. Porque antigamente, né, nós temos algumas pessoas aqui que começaram com a gente. A gente sempre fala isso para vocês, o Gui, né, que começou com a gente, foi nossa primeira ovelhinha, né? O Gui que está tocando baixo hoje, servindo no baixo. Várias pessoas que estão aqui hoje fazem parte desse tempo. E sabe, a gente tinha condição de tomar café com essas pessoas com mais frequência. Gente, houve uma época, né, alguns que estão aqui se lembram disso. Hoje é nosso 3º culto. Olha a quantidade de gente que está nesse lugar para a honra e glória do Senhor. Não tem nada a ver conosco, não. Mas houve uma época que terminava o nosso culto à noite, a gente jantava todo mundo na igreja.
Agora você imagina você romper isso, porque está crescendo. E alguns irmãos sentiram muito isso. Mas gradativamente eles foram entendendo que Deus estava estabelecendo algo novo. E tem uma coisa que eu sempre falo para o Marcos, que eu aprendi nesse processo. Igreja, gente, é assim. Quando você acha que você aprendeu, ela já muda de fase. Você tem que aprender outra coisa. Tem algo novo para você aprender. Tem muitas pessoas que perderam de viver promessas de Deus. E estão perdendo de ser canais do Senhor. Porque estão mais presos ao chamado do que a quem os chamou. Um dia, a nuvem se moveu naquela direção. E eles não perceberam que a nuvem mudou de lugar. Você já se perguntou o que o Senhor quer fazer com você agora? Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para você hoje? Você já se perguntou, você já aquietou o seu coração para dizer, Senhor, o que o Senhor quer fazer nesse tempo? E se a primeira característica dessas pessoas é que os olhos delas estão centrados no Senhor, a segunda característica que eu vejo nessas pessoas é que elas entenderam que a revelação completa não está apenas com elas. Um dos maiores erros que uma pessoa pode cometer na vida é achar que o que ela sabe sobre Deus é tudo. Que o que ela sabe sobre o Evangelho é tudo. Queridos, o nosso Deus, Ele é tão magnífico, Ele é tão grande, que nenhum ser humano, exceto Jesus, consegue ter em si mesmo toda a revelação. E eu conheço muitos pastores que receberam promessas de Deus e não avançaram, porque não entenderam que existe uma parte da revelação que não está com Ele. Que a minha fragilidade, ela é completada por aquilo que é dom, que é força na vida do outro. Sabe que, quando eu morava lá em Cuiabá, um dia eu comecei a orar. Eu tinha 26 anos e eu entendi algo na minha vida. Eu entendi que tudo que eu fosse fazer, eu ia enfrentar dificuldade. Com 19 anos, eu já era encarregada da área de recursos humanos, de uma empresa de mais de 1.000 funcionários. E muitas coisas aconteceram na minha vida profissional. E eu falei, puxa vida, tudo que eu for fazer, eu vou enfrentar dificuldade. Senhor, então eu quero fazer algo. Eu quero uma direção do Senhor para o teu propósito, para a minha vida. E Deus falou para mim algo inusitado. Ele falou, você vai gravar um CD. Rapaz! Gente, talvez vocês me conhecem hoje. Eu já gravei 3 CDs. Mas, olha só, uma coisa é Deus falar para uma pessoa que ela vai gravar um CD, que ela não sabe nem fazer uma terça voz, e malemar sabe fazer a primeira direito. Que não tem dinheiro para gravar um CD, e que não sabe nem qual é o processo. E foi assim que Deus falou comigo. Mas sabe o que eu fiz? Obedeci. Ele não falou? Ele falou e foi me dando as canções. Eu fui escrevendo as canções. E então eu fui viajar para Goiás. E o pessoal que depois gravou Ouvir e Crer, que é o Degma Marques, né? Que é aquela canção que a gente canta aqui, Que Ele Cresça. Esse pessoal acabou fazendo a produção do meu primeiro CD naquela época. Só que era algo novo que Deus tinha para mim. Agora, o que aconteceu? A minha fragilidade era inicialmente uma força, porque eu cria que Deus tinha falado e eu andava nessa verdade. Só que quando eu comecei a viajar, uma coisa começou a acontecer comigo. Eu olhava para as pessoas que cantavam muito melhor do que eu. E aquela se tornou a minha tempestade. Porque eu falava, Deus, como que o Senhor me chama para gravar um CD? Eu nem sei cantar direito. E durante muitos anos eu tinha um complexo de inferioridade tão grande, porque eu falava, Deus, eu não sei cantar direito, por que o Senhor me chamou para fazer isso? Até que um dia eu entendi algo. Nosso problema é que a gente se compara. Então eu vou olhar para fulano, e eu vou olhar para ciclano, e eu vou falar, puxa, ele faz isso muito melhor do que eu. Mas acontece, querido, que ele não faz melhor do que eu. Ele faz diferente de mim. Porque eu entendi algo. Eu e você somos frações da glória de Deus. Eu não consigo refletir a glória de Deus sozinha. Eu preciso do seu dom. Eu preciso do seu talento. Você não consegue refletir a glória de Deus sozinho. Você pode pregar tão bem como for. Você pode cantar tão bem quanto for. Você pode tocar tão bem quanto for. Mas acontece que é só quando nós estamos juntos que nós conseguimos refletir a glória de Deus. E isso foi libertador para mim. Porque eu entendi que eu não preciso cantar melhor do que os outros. Eu não preciso fazer nada melhor do que os outros. Eu só preciso andar na revelação que Ele me deu e andar debaixo da revelação que Ele deu a outros. E sabe de uma coisa?
eu sou uma adoradora inveterada. Então, às vezes, enquanto nós estamos aqui, enquanto essas pessoas estão adorando o Senhor, e eu estou ali embaixo, prostrada, acredite, queridos, eu tenho mais vontade de continuar prostrada do que de subir aqui. Porque eu amo estar debaixo da nuvem da glória de Deus. E eu amo ver o Senhor usando a vida de outras pessoas. Nós precisamos aprender a nos alegrar, a estarmos vinculados com pessoas que têm uma revelação diferente, que têm uma parte diferente. O problema é a gente achar que só existe uma descrição de algo, de quem é Deus. Nós precisamos da revelação que o outro tem, desde que esteja alicerçado na palavra de Deus. Eu acho tão maravilhoso quando em Efésios capítulo 4, versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. Versículo 11, aliás, né? Vamos ler antes. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler juntos aqui no telão? Vamos lá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolo e outros para profetas. E agora, olha só, pode colocar o 12, vai. Pode colocar o 12. Qual que é o objetivo, gente? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, para ser edificado, volta no versículo 11. Ele precisa do apóstolo. Ele precisa do profeta. Ele precisa do evangelista, do pastor, do mestre. Você sabia que nem todo pastor é pastor? Sabia disso? Nem toda pessoa que tem o título de pastor é pastor. Tem pastor que tem o título de pastor, mas é mestre. Ama ensinar. Eu sou mestre. Eu amo ensinar. Gente, eu transformaria essa palavra numa palavra de 4 horas, mas facinho. Ficaria falando da palavra de Deus 4 horas aqui com vocês, mas sem dó nem piedade. Adoraria fazer isso. É uma característica, né? Compara-se o mestre com esse dedinho que ele vai ali em lugares. Agora, deixa eu falar uma coisa. A igreja, ela não pode ter só mestre. Ela precisa de pastores. Pastor Marcos, ele sempre conta, eu não vou lembrar o nome, qual é a igreja, mas uma igreja nos Estados Unidos, onde o pastor presidente, o pastor principal não prega. Isso é uma disruptura para nós. O que esse pastor faz? Abraça as pessoas. O dom dele é esse, ele cuida de pessoas, ele abraça pessoas. Se nós precisamos entender isso. Acredite, queridos, eu preciso do seu dom, eu preciso que você cresça. Há uma revelação da parte de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender que você é uma fração da glória de Deus, que Deus está te atraindo para o novo, mas você também precisa entender que você não é isso sozinho, que você precisa de outras pessoas. Você não é uma ilha. Você não pode achar que você é melhor. Você não pode achar que você... Só quando você faz que o negócio acontece. Não, nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. É isso que vai gerar a edificação do corpo. Acredite, nós precisamos entender isso. Quando Deus encontra homens dessa forma, Ele pode fazer algo, Ele vai viver o novo. Há ministérios que não avançam porque não reconhecem a revelação de Deus para outros. Acredite, você não tem uma mensagem. Você é uma mensagem. Deus não está dando uma mensagem para você. Ele está escrevendo uma mensagem dentro de você. E essa mensagem precisa da mensagem que Deus está escrevendo na vida do Alisson, da Daisy, do David, do Marcos, do João, até as próximas gerações. Meu irmão, se o chamado que Deus tem para mim e para a sua vida parar em nós fracassamos. Se o chamado que Deus tem para a minha e para a sua vida parar em nós fracassamos. É só quando nós deixamos um legado. É só quando eu ligo para a próxima geração. Foi isso que aconteceu. Martinho Lutero entregou a sua vida para viver isso. Paulo entregou a sua vida para viver isso. Mas acima de tudo, Jesus entregou a sua vida para viver isso. O propósito de Deus não começa em mim. E também não termina em mim. O propósito de Deus para a sua vida não começa em você.
e também não termina em você. Nós fazemos parte disso. Se nós não aprendermos uns com os outros, vai ter só uma parte do que Deus está fazendo. Acredite, pode se mover. Nós precisamos entender algo. Se eu não estiver ligado, se eu não permitir que o que está sendo ministrado para o outro venha para dentro de mim, eu não sou membro do corpo, eu sou prótese. E a prótese é diferente do membro, porque a prótese, ela se movimenta, mas ela não sente nada. Eu e você precisamos entender que muitas vezes, muitos desconfortos que Deus vai gerar dentro de nós, é justamente para que a gente possa estar ligado ao corpo. Deus tem algo sobrenatural para fazer nessa cidade. Deus tem algo sobrenatural para fazer nessa igreja. Eu preciso dizer algo para você. O Senhor está nos chamando para algo novo. O Senhor está me inquietando para algo novo. Sabe, eu preciso dizer algo. Eu estou em choro muitos dias para que você seja apaixonado por Jesus. Eu estou em choro muitos dias, porque eu quero que quando você vir para o culto, você se renda diante da presença do Senhor. Porque eu não quero isso só para mim. Nós queremos uma igreja apaixonada por Ele. Sabe por quê? Porque se eu e você formos apaixonados por Ele, nós vamos responder a esse novo que Deus tem para nós. E uma vez que nós respondemos esse novo que Deus tem para nós, Deus vai encontrar no nosso meio os personagens principais para o novo ciclo da história. David, venha cá. Venha cá, Calma aí que eu já vou chamar o pessoal do louvor. Aliás, já pode subir. Nós precisamos entender algo. Nós precisamos uns dos outros. Você sabia que na música não existe apenas notas, existem acordes? E que quando eu peço para ele assim, David, dá um dó. Não é uma nota, é um acorde. Composto da primeira, terça e quinta. Faz para mim a primeira, a terça e a quinta. Vem cá, pessoal do vocal, pega o microfone. A audição ao vivo, né? Quando nós entendemos aquilo que Deus está fazendo e que nós precisamos dos outros, nós vamos ter uma construção. E a construção é mais ou menos assim. Vamos lá. Cadê os microfones? Calma aí, nós não vamos começar a cantar ainda não. Me dá o dó. E faz a primeira. Faz a primeira. Agora você imagina, se eu achasse assim, isso é dó, olha que lindo que é o dó. Eu nasci para cantar dó, mas eu nasci para cantar a nota dó. É isso que está certo, eu vivi para isso. Passei a minha vida inteira aprendendo a primeira nota, qual que é ela mesmo? Só que ela não é só isso. Ela tem uma terça. Qual que é a terça? Calma. Nós não vamos fazer. Aí, puxa vida, isso aí está errado. Não é assim. É assim que faz. Mas aí, tem a quinta. Qual que é a quinta? E aí a gente fica brigando. Não é a minha revelação que está certa. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. E Deus está lá falando assim. Vocês não têm revelação. Vocês não estão entendendo. Porque é assim que funciona. Primeira. Segura. Terça. Meu irmão, Deus está escrevendo uma música que eu e você fazemos parte. Existe uma parte dessa história que diz respeito a você. Tem uma nota que só você pode cantar. Tem um perfume que só você pode emanar. Você não tem a revelação completa. Deus está dando.
Eu creio que a nuvem de glória vai vir sobre essa cidade. Eu creio que a presença do Espírito Santo vai encher essa casa. Eu creio que milhares e milhares e milhares de pessoas se renderão a Ele através da nota que Deus quer emanar de mim e de você.